O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou ontem o que classificou como tratamento terrível ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Em publicação na sua rede social Truth Social, afirmou que o Brasil está promovendo uma caça às bruxas contra o ex-mandatário. Trump disse ainda estar acompanhando o caso muito de perto e finalizou a publicação com um apelo: deixem Bolsonaro em paz. Bom, o presidente dos Estados Unidos é aliado de Bolsonaro desde quando ambos estavam no poder. A publicação se dá enquanto Bolsonaro é réu no Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado e está inelegível até 2030. A declaração de Trump ocorre também em um momento delicado da relação diplomática entre Brasil e Estados Unidos. O governo norte-americano avalia aplicar a chamada Lei Magnitsky contra autoridades brasileiras, o que abriria um novo patamar de tensão bilateral. A norma permite a sanção de indivíduos acusados de violar direitos humanos com punições severas, como bloqueio de ativos e restrições a transações financeiras. Se adotada, a medida poderia atingir o ministro Alexandre de Moraes do STF e o tornaria praticamente inabilitado para operar no sistema financeiro global, inclusive em bancos brasileiros com atuação nos Estados Unidos. Em seu post, Trump ainda afirmou que conheceu Bolsonaro pessoalmente e o descreveu como um líder forte, um negociador muito duro em comércio. Segundo ele, a eleição de Bolsonaro foi muito apertada e o ex-presidente estaria agora liderando nas pesquisas. O presidente norte-americano também comparou o caso de Bolsonaro ao que diz ter vivido nos Estados Unidos. Também disse que o grande povo do Brasil não vai tolerar o que estão fazendo com seu ex-presidente. Reiterou que o único julgamento que deveria acontecer seria uma prova nas urnas e não nos tribunais. Bom, você está vendo esse post aí de Donald Trump? Vamos passar ponto a ponto por ele. Trump escreveu o seguinte ontem, abre aspas: o Brasil está fazendo uma coisa terrível com seu ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho acompanhado, assim como o mundo, o que vem fazendo com ele. Dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano. Ele não é culpado de nada, exceto por ter lutado pelo povo. Tive a oportunidade de conhecer Jair Bolsonaro e ele era um líder forte que verdadeiramente amava seu país. Além disso, um negociador muito duro em questões comerciais. Sua eleição foi muito apertada e agora ele lidera nas pesquisas. Isso não é nada mais, nada menos do que um ataque a um oponente político, algo que conheço muito bem. Aconteceu comigo 10 vezes e agora com o nosso país. Esse é o processo judicial mais quente do mundo. O grande povo do Brasil não aceitará o que estão fazendo com seu ex-presidente. Estarei assistindo à caça às bruxas contra Jair Bolsonaro, sua família e milhares de seus apoiadores muito de perto. O único julgamento que deveria estar acontecendo é nas urnas. Isso se chama eleição. Deixem Bolsonaro em paz. Fecha aspas. Bogo, sua avaliação sobre essa nota histórica de Donald Trump endereçada ao ex-presidente Jair Bolsonaro. João, eu só discordo em um ponto dessa declaração do Trump. Só tem um ponto que eu acho que ali ele está equivocado. Ele diz que sofreu 10 vezes mais a perseguição nos Estados Unidos. Eu acho que não. Por quê? Porque lá tem uma Suprema Corte séria, tem uma Suprema Corte isenta, tem uma Suprema Corte que busca ali fazer a justiça, interpretar a Constituição, enfim, garantir os direitos constitucionais. Tá? Tanto é que, graças a isso, ele conseguiu chegar e não foi preso ali pelo sistema. Porque a pior ditadura, como dizia Rui Barbosa, é a ditadura da toga, contra a qual não há quem recorrer. Nós vamos recorrer a quem? Se os próprios ministros, que é o topo do judiciário, estão nesse processo confuso, né? Esse processo de perseguição unindo, né? O Lula já disse semana passada que sem o STF ele não consegue governar, né? Então eles se juntaram, eles se uniram, né? O judiciário com o executivo para governar o país e muitas vezes ali na caneta do Alexandre de Moraes, que dispensa ali um fechamento tácito do Congresso Nacional. Então nesse ponto eu entendo que o presidente Bolsonaro está sendo mais perseguido do que, ou melhor, não mais, menos, mas os efeitos da perseguição contra o Jair Messias Bolsonaro são mais drásticos, né? Porque lá nos Estados Unidos, isso aí é uma questão da nossa política, né? Da nossa legislação. O presidente Trump, ele poderia disputar a eleição e ganhar, governar. Olha que ponto chega, João. Ele poderia ser presidente da República mesmo estando preso.
Tá? Então, uma situação dessa não impediria, a perseguição não impediria o presidente Trump de disputar as eleições e até de ser o presidente da República. Seria interessante, né? Imagina ele, o presidente dos Estados Unidos, como é que iria administrar dentro de uma penitenciária com o serviço secreto, a CIA fazendo reunião. Quer dizer, é um absurdo, né? Então lá não deu certo. A perseguição, o mecanismo, né, o globalismo não conseguiu chegar até o plano final. Aqui já é diferente, né? Aqui a perseguição de todos os lados. Nós teremos aqui em breve logo mais a entrevista com o Dr. Jeffrey Schickini falando sobre o caso do Felipe Martins, que nós vamos ver novamente os absurdos que foram feitos, inclusive pelo Procurador-Geral da República. Mas nós temos também, João, eu trouxe aqui, eu resgatei, tá? Estou pegando aqui na revista Oeste, tá? Mas isso aqui foi divulgado, amplamente divulgado, a fala do Barroso, né? Enquanto presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ele disse assim, abre aspas, eu mesmo, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, estive como encarregado de negócios americanos. Tive muitas vezes, mas em 3 vezes eu pedi declarações dos Estados Unidos de apoio à democracia brasileira, uma delas do próprio Departamento de Estado. Então nós temos que lembrar que o presidente dessa jabuticaba, né, brasileira do Tribunal Superior Eleitoral, ele foi buscar apoio do governo americano. E aqui lembrando também, né, que a CIA, o diretor da CIA, veio dar palpite aqui no passado, dizendo para o Bolsonaro respeitar o resultado das eleições, né? Aí não tinha problema, aí ninguém falava de soberania do Brasil, quando o diretor da CIA vem para tentar aí coagir o presidente Bolsonaro e o presidente do TSE acaba pedindo apoio para os Estados Unidos. E pior, ele faz uma denúncia gravíssima. Ele fala o seguinte, abre aspas novamente, acho que isso teve algum papel porque os militares brasileiros não gostam de se indispor com os Estados Unidos, porque é aqui que obtém seus custos e equipamentos, fecha aspas. Então veja, João, olha a declaração de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que era presidente do Tribunal Superior Eleitoral, com denúncias gravíssimas de cerceamento aos direitos eleitorais do candidato Jair Messias Bolsonaro. Ele diz que pediu apoio dos Estados Unidos, né? Nós sabemos que a CIA, o diretor da CIA, esteve aqui à época, e mais, ele deixa claro que os militares brasileiros foram subservientes a essa ideia de apoio dos Estados Unidos, né? Porque eles têm interesse em armamentos e equipamentos dos Estados Unidos. Espera um pouquinho. É isso que a Constituição prega, mas ali não tinha um canalha que hoje sai gritando de soberania, né? Lá atrás ninguém falava de soberania quando surgiu isso aqui. Quando foi aplicado o golpe na Constituição Federal, quando calaram o Jair Messias Bolsonaro, quando deixaram de veicular propagandas eleitorais do Jair Messias Bolsonaro, quando censuraram os brasileiros, inclusive a campanha do Jair Messias Bolsonaro, proibindo, por exemplo, de ligar ali o presidente Lula a ditadores, que nós sabemos que hoje, né, na verdade sempre teve junto com ditadores, mas hoje está muito exposta essa relação com esses ditadores, mas teve interferência no processo eleitoral, cerceando os direitos do então candidato a presidente, então presidente, candidato à reeleição, Jair Messias Bolsonaro. Mas aqui ninguém falava nada de soberania. Agora, quando vem o Trump e dá essa declaração, né, essas ratazanas, essas hienas saem gritando, não, está atingindo a soberania. Quantas pessoas, quando o Lula estava preso por roubalheira, por corrupção, por roubar dinheiro público, que estava na cadeia. Na verdade, uma cadeia muito bacana, né? Lá em Curitiba, um hotel 3 estrelas, né? A Janja ia lá visitá-lo, visita íntima, conversa com um, com o outro, enfim. Não foi para CDP, não, nem para Papuda, né? Foi lá num hotel 3 estrelas, né? O Lula, fica lá um tempinho, lá daqui a pouco você sai e vira presidente da República, né? Aquelas benesses do poder, né? Ali não teve problema, ali ninguém questionou a interferência americana. Mas enfim, essa declaração do Trump, eu vejo da seguinte forma, se lá atrás, João, lá atrás, se o Barroso disse que os militares, eles não iriam se dispor com os Estados Unidos, porque eles têm interesse nos negócios, né, de armamentos com os Estados Unidos. Isso por uma declaração que veio diretor da CIA aqui no Brasil e mais algumas conversas ali veladas, uma conversa entre eles. Eu fico me perguntando, como é que estão os militares agora, João,
com uma declaração expressa. Uma declaração ali flagrante do presidente dos Estados Unidos. A maior potência bélica e econômica do mundo. Como é que ficam esses melancias? Será que eles estão com medinho também? Ou será que eles vão peitar? Porque o Lula, ao que tudo indica, né, não tem retorno. Ninguém larga a mão de ninguém. A cadeia para quem está cometendo uma ilegalidade passa a não ser uma alternativa. Então aí eles buscam aquele discurso do nós contra eles, pobre contra rico, branco contra amarelo, contra não sei o quê. Por quê? Já é uma campanha de marketing, já é uma campanha para embutir no subconsciente do brasileiro que o mais fraco tem que lutar contra o mais forte. Então o pobre teria que lutar contra o rico, por quê? Porque eles estão preocupados em taxar os ricos? Não, não é isso. Não é isso. A estratégia é o seguinte, virar uma paulada, politicamente dizendo, é óbvio, dos Estados Unidos. Tá? Não tem. O Barroso deixou claro aqui que lá atrás, numa declaração da CIA, lá do Departamento de Estado, já teve um monte de gente aqui que tremeu e seguiu essa linha. Imagina agora a declaração do Trump. Né? Não tem. E outra, não é causando prejuízo ao Brasil. É a figura, a pessoa, CPF de um ditador, porque o Brasil tem os tratados de direitos internacionais que tem que respeitar os direitos humanos e a única coisa que não está sendo feito por quem deveria guardar a Constituição é respeitar os direitos humanos. E aí tem as previsões de sanções americanas. Só que agora, com essa declaração do Trump, como é que fica esse pessoal? Tem gente, João, que está achando assim, não vai dar nada, não vai ter nada. Lá atrás, por muito menos, tremeram, ficaram tremendo, né, os melancias. E agora? E agora, com uma declaração flagrante, um apontamento direto do presidente dos Estados Unidos, que virão sanções. Como é que esse pessoal está? Vai enfrentar? Tá? Ah, Borgo, mas então você está defendendo os Estados Unidos? Não, eu só quero que desfaçam o que fizeram lá atrás. Porque, de acordo com a fala do Barroso, a interferência do Departamento Americano dos Estados Unidos teve interferência na nossa política, na nossa eleição. Então, a única coisa que eu peço, eu falo isso desde o começo. Tá? Enquanto o pessoal lá brincava, tirava sarro lá no Supremo, quem que vai perder o passaporte primeiro? Quem que não vai poder ir pra Disney? O outro lá, o careca, falou, não, eu quero só se o porta-aviões americano descer no Lago Paranoá. Brincando, né? Olha, João, eu não queria ser o alvo ali de uma mensagem dessa do presidente dos Estados Unidos. As sanções virão, fatiadas, estrategicamente. Eles não vão vir e já sancionar todo mundo. Virá sanção, provavelmente, ao que tudo indica ainda essa semana, porque quando o presidente dos Estados Unidos, esse senhor, João, ele não acordou ali, ele não tomou um vinhozinho, uma cervejinha e foi lá para as redes sociais postar e falar besteira. Não. Gente, para ele postar um teor desse, isso passou pela inteligência, isso passou por departamentos, por outras pessoas, escrito ali por quem realmente conhece diplomacia internacional. Ele chegar num ponto de publicar uma mensagem dessa, é porque tudo já foi analisado, todas as peças, todas as possíveis possibilidades já foram analisadas. E quando ele faz uma declaração dessa, deixando claro a interferência, porque perseguição política é ofensa aos direitos humanos. E quando existe ofensa aos direitos humanos declarada pelo presidente dos Estados Unidos, eu entendo que ele tenha obrigação, nesse caso, de cumprir a lei, no caso, a aplicação da lei Magnitsky. Então virá, isso é fato. Agora, e outra coisa, não só para o Alexandre, para a família, né? Porque nós sabemos que um servidor público que ganha 40, 50 mil reais andar com um relógio de 400 conto no pulso, não dá, né? Não tem como. Mesma coisa, eu ganho... enfim, nem relógio eu tenho, mas tem que olhar a hora ali no celular. Mas enfim, a gente sabe que esses familiares dos ministros, né, advogando em casos que são julgados pelo próprio Supremo. Então tem um familiar de um ministro que ele julga o caso, mas que advoga num outro processo que é do colega dele. Aí os parentes daquele ministro advogam num caso dele. Quer dizer, virou uma bagunça, um absurdo. Tá? Agora, a hora que vem a aplicação da lei Magnitsky, não vai só no ministro, vai dos familiares. E, João, será que eles já não levantaram, já não mapearam tudo isso? Onde é que foi o dinheiro? A hora que vier a sanção, ou as sanções, tá? A paulada vai ser muito grande. E ali, quem sabe, não desencoraja, não desestimula outros ministros ou outras pessoas, o procurador, por exemplo, o delegado de polícia, outros servidores
públicos federais não desencoraja a praticar essas arbitrariedades, a cumprir a Constituição. Então é muito séria essa declaração do Trump. Estão tentando minimizar, né? Porque a soberania brasileira, porque a soberania, porque não sei o quê. O Brasil não aceita as organizações terroristas nossas como entidades terroristas. As facções criminosas. Vai falar de soberania, essa turma que roubaram aí 6 bilhões de reais dos aposentados, que coloca a boné do CPX. O povo brasileiro não consegue curtir a sua soberania. Enfim, é muito grave a declaração do Donald Trump, com certeza, João. Pois é, Bogo, e a gente falava aqui há pouco, né, que essa declaração é histórica, porque ela era bastante esperada, uma declaração do presidente dos Estados Unidos pelo grupo bolsonarista aqui no Brasil. Inclusive, muitos parlamentares, em especial o Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, Eduardo articulou ali com parlamentares norte-americanos para que tudo isso chegasse ao presidente Donald Trump. É inegável que Eduardo Bolsonaro tenha feito esse trabalho lá nos Estados Unidos. Agora, ele mesmo já deu o recado que essa não vai ser a única ação ainda durante essa semana. E ainda a respeito dessa questão das sanções, né, da Lei Magnitsky, talvez essa sanção já pode ter até sido aplicada contra o ministro Alexandre de Moraes, porque lembrando, Marco Rubio disse que os sancionados poderão só ficar sabendo que foram sancionados quando chegarem nos Estados Unidos. Isso com a perda de visto, né, João? Isso. A perda de visto, mas a aplicação da Lei Magnitsky, se vier a conta de banco... Como é que você avalia esse trabalho de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, agora sendo refletido nessa questão do presidente Donald Trump fazendo uma postagem diretamente a Jair Bolsonaro? Antes de você responder, Bogo, para o pessoal que está no rádio, uma pausa rápida, a gente volta daqui a pouco. Bogo. Sim, o Eduardo tem feito um trabalho excelente, tá? Como o professor Olavo Carvalho dizia, não dá para você combater uma ditadura de dentro, tá? E principalmente uma ditadura do judiciário. Vai combater como? Olha a situação que nós encontramos alguns deputados e alguns senadores completamente acovardados, sumidos. Dá uma entrada nas páginas, nas redes sociais do deputado que você votou, do senador que você votou. Dá uma olhada. Tem uma linha aqui que eles criticam. Criticam a Erika Hilton, criticam o Lula, critica a Janja. Tudo isso aí é feito por assessoria, tá? O parlamentar, na maioria das vezes, não está nem sabendo disso. É o assessor que coloca lá, vê o que está no momento mais falado nas redes sociais, faz um postzinho lá e o parlamentar não está nem, às vezes, nem sabendo disso. Tá? Essa é a realidade. É diferente daquele parlamentar que faz um vídeo, que mostra a cara, que dá entrevista. Então ele mostra que ele está sabendo do que está acontecendo, ele faz os questionamentos. Dá uma olhadinha na base que se diz de direita. Tá? Pega aí alguns deputados, eu não vou aqui citar nomes, são muitos, né? Muitos omissos, isentões. Mas dá uma olhadinha, pega ali na base, lembra do nome ali que é da base, que foi eleito, né, com a figura do presidente Bolsonaro, com a foto, com o vídeo do presidente Bolsonaro abraçado. Entra nas redes sociais desse deputado ou desse senador, dá uma olhada, veja os vídeos, as postagens dele. Né? Tem muitos aí que são covardes, que sumiram do mapa. Alguns até numa maldade tão grande, esperando o presidente ser preso ou acontecer aí algo pior, para depois eles surgirem como alternativas da direita. Tá? Verdadeiros canalhas, é isso sim, que enganaram o povo de uma forma, da pior forma possível. Agora, outros parlamentares estão enfrentando, sérios. O Eduardo Bolsonaro, por exemplo, o Bolsonaro foi hospitalizado recentemente. Imagina o Eduardo nos Estados Unidos, com os filhos, com a família, sem poder ver o pai. Tá? Não é fácil, não é brincadeira isso. Tá? Agora, está lá por quê? Está lutando pelo país, porque é uma forma. O Eduardo Bolsonaro tem muita amizade com o filho do Trump. Amizade. Tá? E o Trump já demonstrou, mais de uma vez, inclusive, o carinho que tem pela família Bolsonaro, em especial o Eduardo Bolsonaro. E lembra aqui também, João, que a Casa Branca fez uma pesquisa e colocou o nome do Eduardo Bolsonaro. Então nós não podemos negar essa aproximação, essa afinidade que tem do Eduardo com o Trump. Jair Messias Bolsonaro está inelegível? Por enquanto, sim. É impossível reverter essa situação? Não. Em hipótese alguma. Tá? Não foi impossível o Lula ser descondenado e virar presidente da República, com toda a roubalheira que teve. Imagina no Bolsonaro, que não é roubalheira, é perseguição política.
Então é possível essa reversão e o presidente Bolsonaro ser candidato à reeleição com tudo que está por vir. Agora, em último caso, se o Bolsonaro fala assim, olha, não vou sair, ou chegar lá na frente, na última hora, olha, não conseguiu registrar, o candidato dele natural seria o Eduardo Bolsonaro. E nesse mundo, nesse globalismo, nesse mundo globalizado, né, porque o conceito de globalização é diferente de globalismo, mas enfim, nesse ponto que eu estou fazendo a análise, eles convergem, né? Então, nesse mundo globalizado e no globalismo, né, é muito importante uma aproximação com uma democracia e não com as ditaduras. É importante, tanto é, mais uma vez aqui, o Barroso trouxe lá o apoio do Departamento de Estado norte-americano para dar ali um amparo ao que eles chamam de democracia e lisura das eleições, né? Naquela ótica, naquele viés da esquerda, né? Da democracia relativa. Agora, vindo o Eduardo, se vier, se não for o Jair Bolsonaro, se for o Eduardo, eu não vejo outro. Tá? Não vem com esse negócio de Tarcísio, não, que Tarcísio é Kassab, o Tarcísio, ótimo governo que você está fazendo aqui em São Paulo. Tá? Vá para a reeleição, que agora a gente tem que defender, acertar os princípios do Brasil. A gente tem que colocar a casa em ordem. Entrar lá para defender princípio de Kassab, fazendo meio de campo ali com o Temer, com o Alexandre de Moraes, não é isso que o Brasil precisa, não. Nós precisamos de alguém para desmontar esse sistema, essa ditadura, o que eles chamam de democracia relativa. Nós precisamos restabelecer os valores democráticos mesmo no nosso país. Então termina lá seu mandato, vai para a reeleição, mas a gente precisa de alguém que vai enfrentar esse mecanismo. Tá? É muito sério. E o Eduardo Bolsonaro, esse trabalho excelente que ele está fazendo lá nos Estados Unidos, está mostrando para o Trump, mostrando para o mundo o que o Brasil está vivendo. E, João, é um laboratório que eles estão fazendo com o Brasil. É uma ditadura da toga, para ver, olha, deu certo, não deu? Deu certo, vai certo assim, né? Na verdade, para pessoa de bem, deu errado, né? Mas para o mecanismo, para controle de massas, para controle da população, de uma nação, até agora está dando certo para eles. Então seria um laboratório, uma ideia que eles estão fazendo para vender para outros países democráticos para aplicar o golpe. Mas não vai dar certo. Por quê? Porque nenhum mal dura para sempre. E acho que está muito claro nessas palavras do Donald Trump. E por fim, João, eu tenho muita fé em Deus. Não foi à toa que o presidente Bolsonaro se livrou daquela facada. Não foi à toa que o Donald Trump virou a cabeça no exato momento que um projétil de um fuzil vinha vindo em direção à sua cabeça. Se tivesse aquele maluco, assassino, né? Óbvio, encomendado. Se tivessem matado ali, assassinado o presidente Donald Trump, o destino do mundo, da humanidade seria outro. Se a Kamala Harris tivesse ganho a eleição norte-americana, hoje o destino do mundo seria completamente outro. Alinhado ao Irã, alinhado à China, alinhado à Rússia, alinhado a ditaduras como o Brasil. Agora, não foi isso que Deus quis. Ali, poxa, imagina, o atirador ele deu um tiro, o projétil que estava vindo em direção ao Trump, ele vira a cabeça. Um projétil, a gente fala, né, uma bala de fuzil, é um dedo. É um dedo. Acertou a orelha dele. Acertou a orelha? Qual que é a probabilidade de alguém conseguir fazer isso aí? Querer fazer isso aí? Então eu vejo ali como um sopro divino. Ah, Burgos, você está forçando a barra? Não, porque é graças a isso que o destino da humanidade mudou. Se tivesse a Kamala Harris, por exemplo, um novo governo do tio Paulo, né, do Biden, o Irã estaria trabalhando ainda a criação de bombas nucleares. O que não seria ali da Rússia, da China, Taiwan, enfim, o mundo, destino da humanidade seria outro. Então, esses dois exemplos que eu dei, que acho que são um exemplo ligado a nós aqui ao Brasil, que é a facada do Bolsonaro, que tentaram matá-lo, e a questão do Trump, eu não posso entender que foi por acaso. Nenhum mal dura para sempre. Nós vamos nos livrar de toda essa maldade com esse restabelecimento da ordem pelo Donald Trump e futuramente pelo Bolsonaro.